Chegamos ao final de mais um ano e é impossível não olhar para trás com gratidão e reflexão. O Podcast Mental tem sido uma jornada de descobertas, aprendizados e compartilhamentos de histórias inspiradoras sobre saúde mental. Cada convidado que passou por aqui com sua trajetória única e sua visão de vida deixou uma marca profunda em nossos corações. Ao longo deste ano tivemos a honra de ouvir vozes que nos ensinaram sobre superação, autocuidado, resiliência e com muitas vezes a verdadeira força em buscar ajuda e reconhecer nossos próprios limites. Cada entrevista trouxe um novo olhar sobre o que significa cuidar da saúde mental e viver uma vida mais leve, autêntica e plena. Neste momento de transição, queremos agradecer a todos que estiveram conosco, que abriram seus corações e compartilharam suas experiências, e também a você que nos acompanhou, ouviu e se conectou com essas histórias. Elas são uma razão de estarmos aqui e de seguir em frente com mais motivação para as próximas experiências, que com certeza virão com mais temas poderosos, histórias emocionantes e aprendizados bem valiosos. Que este final de ano seja um momento para refletir sobre as conversas que tivemos e sobre o quanto crescemos juntos. Que possamos entrar no novo ano com o compromisso de cuidar da nossa saúde mental, de caminhar por bons caminhos e de viver cada dia com mais consciência e leveza. O Podcast Mental continua firme em levar a missão, esperança, sabedoria e paz a cada um de vocês. O melhor ainda está por vir. Feliz Ano Novo, com muito carinho e gratidão a todos vocês. E vamos rever alguns momentos especiais aqui do nosso podcast? E para começar nossa rodada de retrospectiva, a gente vai rever esse momento especial que tivemos com a doutora Yara Gomes, do Gomes Advocacia. Vem ver comigo. Vamos falar então nos transtornos mentais como doenças do trabalho. Como que foi, doutora? Como aconteceu isso? Então, o que acontece? Primeiro vamos colocar um ponto muito importante, o que é a doença do trabalho. A doença do trabalho é tudo aquilo que o teu trabalho lhe gera ou ele intensifica. Por exemplo, eu tenho um transtorno de ansiedade. Você é contratado, você sabe que você tem um transtorno de ansiedade. O seu transtorno piora, a sua medicação triplica, duplica. Então é o seu trabalho que está piorando. Você identifica que é o seu trabalho que está piorando aquela questão. E a doença do trabalho é uma doença que é provocada neste ambiente. Só que aí nós temos um problema. Saúde mental, ela é negada, atrapalhada, ela finge que não existe por milênios. Quando que a gente vai colapsar? Na pandemia. Quando tranca todo mundo dentro de casa, nossa, não é que realmente depressão existe? Gente, quantos heróis, morreram aos 27? Ai, nossa, mas era uma questão de uso de droga. O uso de droga é uma doença caracterizada como doença do trabalho passível de afastamento e aposentadoria. Vou trazer isso daqui a pouco para você. Então, o que vai acontecer? Nós temos um grande estudioso de humanidade chamado Edgar Morin. Ele escreve um livro um pouquinho antes da pandemia, quase como uma trombeta do apocalipse. Ele escreve um livro que é Como Sobreviver em Tempos de Crise. E ele traz a grande questão. Para você sobreviver em tempo de crise, você precisa entender que você é um ser humano. Enquanto você não entender que você tem humanidade, que você precisa de empatia, que você precisa sobreviver em sociedade, você não vai conseguir viver bem. E o ambiente de trabalho, ele é sufocante em si. Você pode trabalhar com a coisa que você mais ama na sua vida. Eu tenho 2 carreiras. Eu sou professora e eu sou advogada. E é muito comum nas primeiras aulas, professora, o que você mais gosta? Eu gosto igual. Não me tira do escritório, não me tira da sala de aula. Os 2 vão me fazer bem. Preciso de férias dos 2, 2 vezes por ano? Preciso. Mas eu preciso estar lá. E quando você reconhece o ambiente de trabalho, isso vai avançando. Então, esse reconhecimento de que nós estamos seres humanos, essa é a nossa questão. Porque o ser humano, ele começa com um estudo muito absurdo de si mesmo, né? Quando a gente começa o estudo psicológico, tudo gira em torno do si, do id, o ego, o superego,
Então, quando a gente para colocar isso no ambiente de trabalho, e são ambientes muito simples. Imagina aquela faxineira que estava indo para casa do patrão no dia que ele estava com Covid e ela tinha um filho pequeno dentro de casa, mas ela não podia deixar ele passar fome e ela podia morrer. Então, foi nesse momento em que as doenças começaram a aparecer. Aí todo mundo fala, hoje todo mundo tá na moda ter autismo, tá na moda ter... Não tá na moda, gente. Tá sendo diagnosticado. A medicina avançou. Ainda esse ano, só abrindo um parênteses para fazer um outro comentário, foi muito interessante que foi criado o colar de girassol. E porque os autistas eles podem usar o colar com o quebra-cabeça, né, para identificação do autismo, e as outras doenças silenciosas, como a depressão, os transtornos de ansiedade, os transtornos de pânico, eles não tinham uma identificação. Então você podia estar num local, imagina você estar no trem e começa a ter uma crise de pânico. Ninguém identifica aquilo. Ninguém identifica uma crise de pânico. Se você coloca o colar de girassol e você informa a sociedade que o colar de girassol é uma pessoa que ela precisa de um lugar para sentar, de um pouco de água, de um acolhimento, de chamar um bombeiro, você está fazendo bem para aquela pessoa. Então, a observação, o uso do colar de girassol é muito importante, até mesmo no ambiente de trabalho. Estou aqui trabalhando, comecei a passar mal, acabou minha bateria social, coloca o seu colar de girassol, continua no seu limite ou vai até o seu superior. Olha, não consegui. Tá? No mês de março tivemos a honra de entrevistar a doutora Elisa Trindade, coordenadora da equipe de psicologia jurídica aqui da Vida Mental, no podcast Mentes Forenses. Vamos rever esse momento? Você já foi ameaçado alguma vez? Já, sim. Tem uma história que você me contou, eu queria que você repetisse. Eu fui ameaçada uma vez, né? Eu fui atender... Era um caso de família, eu trabalhava no Fórum Alto Petrópolis, que era... eu trabalhava na vara de família, né? Como perita do judiciário, não como assistente técnico, como perita do judiciário. E era uma disputa, né, de guarda entre uma família que era... de facção, assim, né, criminosa, aonde se disputava uma menininha. Então, a mãe dessa menininha tinha morrido, assassinada, por conta, né, dessas questões da facção. Então, a mãe da menina tinha morrido e a avó dela, que era da facção, queria ficar com a guarda. Então, era uma disputa entre a avó, para ficar com a guarda da neta, e o pai dessa menina. Estavam disputando a guarda. E eu atendi o pai, me orientei de toda a história, né? Fiz o atendimento do pai, atendi a menina. E na hora que eu fui atender a avó, né? Eu abri a porta, assim, e daí ela fui chamar, dona fulana. E daí ela disse assim, botou o dedo assim, bem pequenininha, mais baixinha que eu, imagina, né? Botou o dedo na minha cara e disse assim, Elise Caran Trindade, RG, CPF, eu tava grávida nessa época, assim... Mãe da Catarina, carro tal, endereço tal, casada com tal pessoa, todas as informações. Ela olhou bem fundo no meu olho e disse assim, se tu não me der a guarda da minha neta, tu já sabe. Virou as costas e foi embora. Nossa. Mas é o tipo de coisa que assim, né, tu respira fundo. Claro que eu acabei me dando por impedida nesse caso, né? Então fui lá, falei com a juíza, expliquei que, né, não era assim o mais importante naquele momento era achar um outro perito, ou então passei a minha impressão para ela, mas não atuei nesse caso porque também achei mais ético, né? Também não ia dar uma guarda para alguém, né? Sugerir a guarda de alguém que eu não concordava, até porque eu nem tinha avaliado ela para saber se ela era uma boa avó ou não, né? E poderia ficar agora. Então eu me dei por impedida de atuar nesse caso. Teve um outro que eu não fui ameaçada exatamente, mas foi um caso com a doutora Alcina, que trabalhava comigo, ela era psiquiatra, né? A gente trabalhava sempre juntas em parceria. Inclusive vocês gravaram aqui. Isso, a gente, exatamente. E a gente tava juntas e tinha uma menina contando uma história, uma periciada contando uma história bem psicótica, ela tava num surto psicótico, assim. E realmente era um dia muito quente, assim, eu tava muito mal. E daí, por alguma coisa, minha pressão baixou. E sabe quando
tu fica meio mal, assim, tu fica tudo meio preto, assim, e tu fica escutando a voz da pessoa, e eu acho que ela, por estar mais psicótica, ela sentiu a minha vulnerabilidade. E daí a gente tava assim, eu e a doutora Alcina, e daqui a pouco, quando eu vejo, ela tá em cima de mim, assim, a vocação é tu! Tipo assim, quase assim, e a doutora Alcina tirando ela de cima de mim, assim, num surto psicótico, a doutora Alcina meio que conteve ela, assim, daí eu fui meio que voltando a entender o que tava acontecendo, e foi uma situação, assim, bem diferente que eu tive dentro do judiciário até, mas era uma menina muito comprometida, enfim, a gente também acalmou ela, então foi bem diferente essa situação também, não me senti ameaçada, mas quase fui ali agredida, de certa forma, né? Entendi. Doutora, fala um pouco pra gente qual que é o papel ali da Vida Mental Perícias e qual que é o trabalho que hoje a Vida Mental Perícias faz com a sua coordenação. Quando, assim, eu conheci o Dr. Eude, acho que vou voltar um pouquinho atrás, né? Eu conheci o Dr. Eude há muito tempo atrás. Eu conheci ele lá em 2009, quando a gente começou a trabalhar nos acidentes aéreos da TAM. Então, como tinha aquele acidente aéreo que era São Paulo-Porto Alegre, tinha alguns casos em Porto Alegre que precisava de uma equipe local para avaliar se as pessoas precisavam de atendimento. Precisavam continuar o atendimento psicológico. E daí eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Eude e fazer esse trabalho já em parceria com a Vida Mental lá em 2009. Depois a gente foi, né, se conhecendo, enfim, trabalhou em alguns outros casos juntos, a gente se via eventualmente, mas não teve uma relação, assim, muito mais próxima. Às vezes precisava alguma coisa em São Paulo, ele sempre muito solícito, às vezes ele nos chamava, mas nada muito próximo. Daí, na pandemia, a gente tava acabando a pandemia ali, porque eu me lembro que a gente tava de máscaras, né? Mas já dava pra sair, assim. Eu tava em São Paulo, de férias com os meus filhos aqui em São Paulo, e a gente foi num evento do Harry Potter. Tipo uma coisa do Harry Potter lá. E daqui a pouco eu olho, eu conheço essa pessoa. E fiquei naquela coisa assim, quem é? Sabe quando fica assim, quem é? Não sabia quem era. Pronto, daqui a pouco eu me dei conta que era. Fui lá buscar no Instagram, não lembrava muito bem o nome dele. Fui lá, gente, aquele médico. Fui lá falar com ele super querido, super atencioso. Daí a gente tirou foto, mandei pro meu pai. Foi muito bacana ter encontrado ele ali. E aquilo me acendeu uma luz. Ele, por também ter me visto, estava precisando de uma assessoria pra questão de trabalhos. Era um trabalho, no caso da Flor de Lis, eu acho que a gente estava fazendo. Enfim, era um trabalho importante que ele precisava de uma assessoria sobre questões de dissonância cognitiva, de alguns aspectos que a gente dominava, assim, bastante. E ele veio procurar a nossa ajuda e a gente se reencontrou aí e começamos né, nessa parceria. E eu já tava com essa ideia de sair do instituto, né? E a gente começou a se reaproximar, eu e o Dr. Eude, né? Eu comecei a ver, assim, o quanto ele é uma pessoa... Já sabia que ele era uma pessoa fantástica, um profissional que eu admirava muito. E vi ali uma oportunidade, até que um dia, muito constrangida, eu perguntei pra ele, assim, olha, doutor, se um dia o senhor quiser uma psicóloga, né? Eu estaria disponível. E ele imediatamente, tipo, como assim? Vamos conversar. Jamais imaginava, mas por que tu vai sair do instituto? Eu digo, não, quero coisas novas. E quando a gente começou a trabalhar, eu acho que eu não tinha muito, Renan, a dimensão do que ia ser, né, assim, a vida mental, psicologia forense, né? Então, comecei a me inteirar dos casos, era muita coisa, era uma forma totalmente diferente de trabalhar, totalmente diferente. Então, eu tinha lá um público, um ritmo no instituto, aqui a coisa era muito diferente. E eu fui me adaptando, mas ao mesmo tempo eu também fui me encontrando. Eu fui vendo que era muito parecido com os meus valores, com as coisas que eu gostava. Prosseguindo aí com o podcast da Vida Mental, a gente teve também o privilégio e a honra de conseguir a entrevista com a doutora Débora Furuno, psiquiatra aqui da equipe da Vida Mental by Cremed. Foi uma entrevista incrível, onde ela compartilhou momentos muito legais da sua trajetória como psiquiatra e também um pouco da sua vida pessoal. Então, solta aí pra gente. Doutora, eu sei que é difícil falar da gente mesmo, mas quem que é a doutora Débora? Você está falando de você? Não, eu tô falando de você. Entrevista com psiquiatra, assim. Então, eu quero falar de você. Eu quero saber quem que é a Débora. Quem que é a doutora ou quem é a Débora? Quem que é a doutora Débora e quem que é a Débora. Tá. Primeiro, quem que é a doutora Débora? Doutora Débora é a profissional psiquiatra, tá? Que é um dos meus papéis, né? Meu papel profissional, psiquiatra. A Débora é outra coisa, né? E dizem que tem 3 eus, né? Como a gente se vê,
como os outros nos veem, como a gente realmente é, né? Então, se eu falar quem... Bom, começar pela doutora, tá? Eu sou psiquiatra, decidi pela psiquiatria já no terceiro ano da faculdade, onde a gente passava a visita nos leitos e via os pacientes com doenças físicas. Daí eu espontaneamente perguntava, mas o que levou a esse sofrimento? Eu ficava atenta para o olhar, a face de sofrimento do paciente. Foi aí que eu comecei a ver que a minha área era para a saúde mental mesmo e acertei. Eu sou sortuda, agradeço a Deus, porque eu escolhi uma especialidade, uma profissão que eu adoro. Eu adoro atender, adoro cada paciente, é uma história, é uma vida, é um filme, né? Então eu sempre vou no caminho rezando que Deus me ilumine para que eu faça o diagnóstico correto, dê o tratamento correto e leve a cura aos meus pacientes. Isso é o ritual da manhã. E a maior gratificação para a Débora, psiquiatra, né, é ver a melhora, é ver o paciente chegando 30, 40 dias depois falando, doutora, melhorei, né? Então, não melhorei 100%, né? Mas melhorei, estou melhor, mas ainda sobram isso. Calma, tratamento psiquiátrico, tem que ter disciplina, a melhora é gradual, né? Então, eu explico tudo isso para o paciente, né? Para que ele não tenha grandes expectativas, porque o tratamento psiquiátrico, a medicação psiquiátrica, não é que nem um analgésico que você tomou, meia hora está fazendo efeito, né? Então, tudo isso é orientado ao paciente. Doutora Débora. Antes de ser... Eu fiz psiquiatria na Unesp, Universidade Estadual Paulista. Já tinha TDA, transtorno de déficit de atenção, não tem TDA, gente, mas assim, não parece, né? Não, o que eu quero, a mensagem que está incutida nisso é que qualquer que seja o transtorno mental, ele não te impossibilita de levar uma vida normal, tá? Porque é o que eu digo para os meus pacientes, um pedacinho do seu cérebro não está legal, está doente, mas tem todo o resto que está legal. Entendi. Então, vamos trabalhar, vamos fortalecer essa parte que está boa, essa grama que está verdinha, para cuidar dessa graminha aqui que está pisoteada, né? E remédio serve para isso. Depois, por influência do meu pai, que era militar, né? Teve 3 mulheres, então eu era filho homem que ele queria. Eu fui ser militar, como psiquiatra. Legal. Né? E foi uma experiência bem interessante, totalmente diferente do que eu fazia como psiquiatra, na residência, nas clínicas, nos hospitais, porque lá eu era responsável pelo treinamento de sobrevivência na selva. Então eu ia para o mato, junto com 300 homens, eu a única mulher, e eu tinha que me impor, eu tinha que ser carne de pescoço, meu apelido era carne de pescoço, mas era um papel que eu tinha que desempenhar, né? Principalmente por ser psiquiatra, você percebe, né? Você sabe como tentar tirar a pessoa do... treinamento militar. Treinamento de sobrevivência, né? E aí, na verdade, é uma triagem de você ver quem tem perfil para ser militar, quem não tem perfil, e é aquela coisa, pede para sair. Ainda em março tivemos a honra de receber um trio sensacional aqui no nosso podcast, no podcast Mentes Forenses. Doutora Elise Trindade, coordenadora da equipe de psicologia, doutora Desirê, psicóloga jurídica, e também tivemos a honra de receber Thomas Beecher, que é escritor e também pôde compartilhar aí com a gente sua experiência no mundo da psicologia. Esse podcast foi incrível, com momentos marcantes, e a gente vai rever agora. Tá, me diz uma coisa, faz muito tempo que tu é a melhor psicóloga jurídica do Brasil?
Na verdade, eu acho que eu já nasci assim. Entendi. Está no sangue. Entendi. E quanto tempo faz que tá na realeza da princesa da 487? Desde que surgiu a 487, né? E quando que surgiu a 487? Afinal, o que é a 487? A resolução número 487 do Conselho Nacional de Justiça veio em fevereiro do ano passado. Então fez aí 1 ano e 1 mês agora. E a resolução, ela institui a política antimanicomial no Poder Judiciário e vem para adequar o tratamento de saúde mental para as pessoas que estão ali com alguma questão jurídica em qualquer momento do processo penal. Essa adequação da 487 em relação aos tratamentos ali, como é que se dá esse tipo de adequação? Ela visa garantir o tratamento de saúde consentâneo às necessidades do indivíduo. Então, isso é feito através da construção de um projeto terapêutico singular, o PTS, e aí vai depender realmente do indivíduo, como o próprio nome diz, é um projeto direcionado especificamente para aquele indivíduo. Esse movimento antimanicomial no Brasil, ele é bastante antigo, né? Me parece ter atingido um sumo, um pico com a instauração da resolução, né? Ou não? Sim, é um movimento bem antigo, ele vem aí ali desde os anos 70, quando a gente teve a questão do manicômio de Barbacena, né, que foi uma história amplamente divulgada, e tem vários filmes, documentários sobre o caso. Chamam até de Holocausto Brasileiro, né? Exatamente. Isso foi lá em Minas, né? Isso. Minas Gerais? Isso, na cidade de Barbacena. E desde então surgiu aí a chamada LAMA, né, que é a luta antimanicomial, que vem travando lutas para garantir o direito desses indivíduos, né? E a resolução, apesar da gente achar que ela é uma coisa muito revolucionária, na verdade não, né? Porque ela vem para instituir as diretrizes da Lei 10.216, que é de 2001, ou seja, 23 anos atrás, né? Então, ela, na verdade, demorou para chegar. E considerando que essa luta antimanicomial vem desde os anos 70, demorou muito mesmo para se instaurar finalmente, né? Enfim, esse tipo de artifício jurídico, né, para se adequar ali aos tratamentos enfim. Uma coisa que eu fico pensando, para quem não sabe, a Desirê é a nossa especialista na resolução 487 CNJ aqui na vida mental, e é muito comum nós vermos a Desirê discorrendo sobre essa temática, enfim, né, e às vezes eu te ouço falar, eu lembro do conto do Machado de Assis, o alienista, aquela história, né, que o alienista, ele começa a dizer que todo mundo é louco e vai colocando todo mundo dentro da Casa Verde, né? Que é um manicômio gigantesco, assim, né? Que é o que luta contra a resolução 487. E a grande conclusão da história é que, no fim, o próprio alienista era muito louco, né? Eu lembro de uma frase do Dr. Jorge Trindade, nos cursos que ele dá, que ele comenta que a instituição, tanto a prisão, a escola, a polícia, o encarceramento, são instituições anti-barbárie e que nós não podemos permitir que se tornem artifícios anti-barbárie bárbaros, né? E me parece que é justamente isso que a 487 busca resolver de alguma forma, contribuir de alguma forma, né? Não sei se é uma interpretação muito equivocada, assim. É engraçado, né, Thomas? Mas o senso comum, e teve, né, muitas, não retaliações, mas oposições à 487, né, no sentido de dizer, então, agora vai acabar as casas de custódia e os criminosos malucos vão todos pra rua, né? E, de fato, essa é uma preocupação pertinente, porque a gente sabe que o Estado não está legitimamente preparado para fornecer o tratamento que é necessário, né? Então, a gente até tem o fechamento das casas de custódia, né? Ele estava previsto para ser agora até maio, é isso? Até maio. E esse prazo ele foi prorrogado, né? Porque realmente a gente não tem, ou seja, a resolução ela chega, mas ela precisa de amparada por todo um sistema que ele ainda não existe, né? E ele tem que ser construído. Então, existe esse tempo necessário, né? E existe, o senso comum traz muito isso. Bom, mas agora com essa resolução, o que significa? Acaba com os manicômios judiciários e todos os doentes mentais vão para a rua? Não é nada disso, o objetivo não é esse. É sim que os doentes mentais que cometeram crime recebam, de fato, o tratamento, né? Recebam o tratamento adequado, sejam tratados como seres humanos, né? Que precisam de cuidado, porque necessitam, né? Tem um adoecimento mental, e não sejam colocados, por exemplo, muitas vezes a cumprir uma medida socioeducativa que eles não conseguem nem compreender o caráter
caráter socioeducativo dessa pena, Que né? é o objetivo da pena, né? Exatamente. Que é Então, justamente o objetivo. né, então, assim, não se trata dos criminosos irem pra rua, né? Mas se trata de dar o devido tratamento para essa população que tem uma condição de adoecimento mental. Cuidar da saúde mental é muito interessante, mas cuidar da saúde mental e ainda se divertir é mais ainda. Por isso que a gente tem o cartão VM+, um cartão cheio de benefícios, descontos, serviços e lazer para você. Então, se você quiser adquirir, o telefone é o 41247769, 41247769. Você também pode adquirir seu cartão diretamente pelo site www.vmmais.com.br. É rápido, fácil e sem burocracia. Você pagando a primeira mensalidade já pode usufruir dos benefícios. Ainda em março tivemos a honra de receber aqui nos nossos estúdios a psicóloga Michela Morcelli, que a gente conversou um pouco sobre os tipos de testes que são aplicados para tirar a habilitação. Falamos também um pouco sobre a avaliação neuropsicológica, que ela é especialista também, e conversamos um pouco também sobre a sua vida pessoal. Então, se você tem interesse em psicologia do trânsito, te convido para assistir o podcast completo que está no nosso canal e também rever esse trecho incrível que a gente vai passar agora. Certo. Michela, tem um caso aqui, na verdade a gente discutiu antes de começar o podcast sobre a avaliação psicológica compulsória em caso de mudança de sexo. A gente vê bastante casos de pessoas que depois ela se arrepende. Nesse momento dessa avaliação, é capaz de identificar isso? Como que é feito o feedback para a pessoa? Sim, por quê? Existem testes mais forenses, mais rebuscados, projetivos, que são diferentes dos clássicos que você vai responder. Por exemplo, que você controla a resposta. Eu sou uma pessoa pessimista, sim ou não? Quanto de 1 a 5 eu me considero uma pessoa impulsiva? 3. Quanto eu me considero uma pessoa assim, assim, assado? Você controla essas respostas. Às vezes, você está querendo ser esse útero solidário, você está querendo fazer essa cirurgia naquele momento, você está decidido através do seu controle momentâneo. Não necessariamente seu inconsciente está congruente com a sua ação ali. Por isso que é importante medir o que a pessoa fala, consegue se expressar e o que ela não fala, o que ela não consegue controlar. Que aí os testes expressivos e projetivos de personalidade conseguem pegar. Então, por exemplo, não exatamente se ela vai se arrepender, mas se ela tem o controle da dimensão real do que está acontecendo, se ela consegue fazer diferenciação entre situações, entre possibilidades, se ela consegue planejar, se o ser humano, na visão dela, está superior a ela, não está, se ela é impulsiva. Então, são características que num quebra-cabeça de uma avaliação mais composta como essa, você consegue fechar. E na devolutiva, você consegue mostrar para ela que esses pontos vão prejudicar a escolha dela. Então, talvez ela tenha que fazer mais 6 meses de terapia, talvez ela tenha que, fazer outras modalidades, mexer em outras coisas para talvez trazer essa nova condição, esse olhar, ver se faz sentido ou não, ou se ela pode voltar em outro momento e ser diferente, ou se ela vai vir em outro momento e aquilo ainda vai aparecer. O que não dá é para a gente deixar registrado numa avaliação compulsória, que pode ter fiscalização, que você tem o CRP para responder, algo que não é coerente com o seu laudo. Tipo, os testes lá indicaram que ela é impulsiva, afetivamente, sanguínea, né, explosiva, que tem traumas, e aí eu vou dar apto para ela nesse momento? E aí, quando acontecer alguma coisa, como que eu vou justificar aquilo, né? Então, tem que ser algo coerente. E os testes, tanto projetivos quanto expressivos, eles são verificáveis, né? Então, a pessoa que vai pegar aquilo e vai corrigir aquilo, até porque tem sistemas hoje que a gente consegue laudar via sistema, joga lá todas as respostas, vem o laudo, vem gráfico. Então, mais de uma pessoa pode ter a mesma resposta diante daquele teste. Então, é algo verificável, né? Por isso que é cientificamente aprovado. Então, a gente tem que ter um cuidado bem específico, dependendo de cada finalidade. Diferente da avaliação neuro, que tem um peso não ouro, né? Não
forte, porque quem faz o diagnóstico é médico, mas a avaliação neuro, através daqueles testes, daquelas medições, o médico fica mais seguro, né? Porque aquela pessoa apresentou tal característica em todas as sessões, ou na maior parte dela, depende muito de como é escrito esse laudo, né? Mas é o médico que dá o diagnóstico, diferente da compulsória, que é você que vai dar o resultado, né? Entendi. E, Michela, em caso de cirurgia bariátrica, também entra essa avaliação psicológica compulsória? Entra, porque é uma mudança muito grande, né? De estilo, de prazer, de compulsão, de comportamento, porque a alimentação está muito ligada ao seu hábito, à sua vida, ao seu dia a dia, à sua parte social, o quanto aquela pessoa quer mudar de corpo, quanto aquela pessoa precisa mudar de corpo, né? Como que ela está fazendo aquele processo, desde quando, ela tem indicação, não tem, ela vai fazer como. Então, assim, não é só testagem, né? É testagem com terapia para entender se ela está, de fato, ajustada àquele momento que vai ser modificado na vida dela. No mês de abril, tivemos a honra de receber aqui nos nossos estúdios do podcast Mental ele, Dr. Jean, que é especialista em direito do consumidor. A gente bateu um papo sobre endividamento e superendividamento, as curiosidades e o que leva uma pessoa a chegar nessa situação. Então eu te convido a ver um trecho desse podcast e também assistir ele completo. Uma curiosidade, esse foi o podcast mais longo que a gente teve aqui nos nossos estúdios. E outra coisa, se a gente continuasse falando, conversando, acho que teria assunto até hoje. Então vamos rever esse momento? Muita informação, hein, gente? É só o começo. Isso é só o começo. Doutor, qual que é a diferença, a relação entre endividamento e superendividamento? Endividado, todo mundo pode ser. E é natural, é normal que alguém seja. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos imaginar que você faça o financiamento da sua casa. Você financiou um apartamento, um apartamento de R$400 mil, você financiou ele em 30 anos. Tá bom. Quanto vale aquela casa? R$400 mil, com o financiamento você vai acabar pagando, sei lá, R$550 mil ao longo de 30 anos. Se eu puxar para a dívida presente é quando a gente antecipa todos os vencimentos e põe naquele dia a dívida. Você deve R$400 mil. Se você vender todos os seus bens, todos, você vende seu carro, você vende suas roupas, você vende seu celular, você vende tudo. Quanto que você tem? Menos de R$400 mil, porque se você tivesse mais, provavelmente você não teria feito o financiamento. Essa é uma situação de endividamento? É. É uma situação de superendividamento? Não. Por quê? Porque o financiamento está aí para isso. Ele prorroga o pagamento de algo que você tem condições de pagar ao longo dos anos. Qual é o problema? O problema é que há pessoas que têm essa situação de endividamento na vida presente. Então não é que ela deve 30 anos, ela deve hoje muito mais do que ela ganha. Espera-se que alguém que faz um financiamento de um imóvel, vamos imaginar que a pessoa fez um parcelamento ali de R$1.400 por mês, R$1.500 por mês. Ah, mas ela ganha 5, tudo bem. Então ela tem 5 menos 1,5. Essa pessoa é uma endividada? Ela é endividada. Não significa que ela esteja em superendividamento. E o que é uma pessoa em superendividamento? É uma pessoa que ganha 5 e ela no mês ela tem um gasto de 6, de 7, de 8 ou de 10 vezes, R$10 mil. Então ela tem na dívida presente, ou seja, no dia de hoje, um passivo muito maior do que o ativo, sem condições de pagar. Isso se deve à facilitação do crédito. Facilitou-se o crédito e o acesso ao crédito. É o tal do boleto, né? É o tal do crediário.
Quando a gente fala em crediário, as pessoas elas não se preocupam com o valor que vão pagar mês a mês. Por quê? Porque o valor é baixo. Elas não têm preocupação, tudo bem, eu vou pagar só R$400, cabe no meu orçamento. Mas ela não para refletir que ao pagar aquele boleto, aquele financiamento, aquele crediário, ela vai pagar muito mais do que vale o bem. Ela só está preocupada com quanto ela pode pagar mês a mês. E como essa preocupação com o valor final ou com o valor total não existe, ela só se preocupa com quanto ela pode pagar mês a mês, ela vai comprando o celular, compra a geladeira, compra a televisão, compra o carro, compra o sofá, compra isso, compra aquilo, faz o empréstimo no banco e quando ela acorda, ela fala, opa, agora eu já não tenho mais condições de pagar. Eu fui somando tantas obrigações pequenas que juntas elas formam um passivo que eu já não estou aguentando suportar. Me sobram poucos reais no mês para eu comprar comida, para eu pagar uma conta ou para eu investir, por exemplo, em educação. Essa pessoa, ela está indo para uma situação de superendividamento. Já não sobra mais nada para ela. Por falta de planejamento e por falta desse olhar mais atento, não só o que você paga mês a mês, mas o que você vai pagar ao longo do prazo. Por quê? Porque no meio do caminho podem acontecer algumas coisas. E aqui eu já emendo, o Renan, pedindo a sua, ficar à vontade. Pedindo a devida vênia, para distinguir duas figuras nessa história do superendividamento. Nós temos o superendividamento ativo e nós temos o superendividamento passivo. O superendividado ativo é uma pessoa, eu vou usar uma expressão mais simplificada, é uma irresponsável. Ela vai comprando, ela fala, eu vou passar no cartão, daí quando vem o vencimento do cartão, ela parcela o cartão e vai levando a vida. Ele é um irresponsável financeiro e, portanto, a gente chama de superendividamento ativo. O passivo não, o passivo é bem mais triste. O passivo, o superendividado passivo, é alguém, por exemplo, que teve uma doença na família. Uma doença na família que pode simplesmente desestruturar a família. Tem que comprar remédio, tem que comprar um aparelho, tem que pagar um tratamento médico que o convênio eventualmente não cobriu. E essa pessoa se vê numa situação em que ela tem que pegar os recursos dela e gastar, porque é uma questão de vida ou morte, é uma questão de sobrevivência. Esse é um consumidor passivo. Sujeito que ficou desempregado, durante a pandemia nós tivemos milhões de pessoas que simplesmente foram demitidas por conta da situação econômica do país. Elas se viram numa situação em que do dia para a noite elas já não tinham mais o salário. Um divórcio, uma morte na família, de repente morre um dos familiares que era quem sustentava a casa. A morte dessa pessoa pode trazer uma tragédia econômica. Todas essas são situações de superendividamento passivo. O ativo e o passivo terão o mesmo tratamento? Teoricamente, sim. Porém, as responsabilidades do superendividado ativo, elas poderão ser alteradas, né? Eventualmente um juiz pode olhar não com tão bons olhos para a situação dele, porque afinal de contas a irresponsabilidade partiu dele e não desses fatos imprevisíveis, né, que a gente chama no direito, que é o fato imprevisível, que leva a família, a pessoa ou a família à situação de superendividamento. Então, assim, para fazer uma síntese bem legal para você estar em casa. Endividado, todo mundo pode ser. O superendividado é aquele que não consegue sequer ter, no mês a mês, a garantia do chamado mínimo existencial. Ele não tem sequer o mínimo para comprar em comida ou remédio ou para o dia a dia. É a pessoa que não tem dinheiro para pegar um ônibus para procurar um emprego. Essa é uma pessoa já em estado de superendividamento.
Ainda no mês de abril, conversamos com a doutora Camille Zanin, da equipe de nutrologia aqui da Clínica Vida Mental by Cremed. Hoje ela não faz mais parte da equipe, mas tivemos uma experiência incrível, onde ela compartilhou com a gente a experiência sobre cirurgia bariátrica. Foi um bate-papo muito legal, com dúvidas incríveis e desmistificações aí sobre o tema, o que é verdade e mentira sobre a cirurgia bariátrica. E é muito importante a gente rever esse momento. Doutora, quando a gente fala de cirurgia bariátrica, a gente tem vários assuntos aí por trás. No caso da cirurgia bariátrica, a gente tem a obesidade. A doutora consegue contextualizar aí pra gente o que é a obesidade? A obesidade, Renan, é uma doença multifatorial. Então, a gente costuma ver muitas pessoas acima do peso e a gente costuma até normalizar um pouquinho, né? Tá um pouco acima do peso, um sobrepeso, tudo. E a gente esquece que a obesidade, ela tem diversos fatores metabólicos que influenciam na nossa saúde, né? Então, a gente tem um risco aumentado de doença cardiovascular, a gente tem um risco aumentado de cânceres, neoplasias, a gente vai ter uma sobrecarga muito grande nas nossas articulações, isso dificulta com que a gente faça atividade física. A gente tem condições psiquiátricas associadas à obesidade, ansiedade, depressão, transtornos alimentares, né? Transtornos metabólicos, a gente tem a síndrome metabólica, né? Diabetes, pressão alta, gordura no fígado, são todas condições que estão associadas com o peso aumentado. E a gente vê isso crescendo cada vez mais, porque a gente vive numa sociedade em que a gente consome muita comida industrializada, a gente tem uma rotina muito corrida, a gente tende a ser sedentário, se a gente não guardar um tempo ali para fazer uma atividade física, a gente vai do trabalho para casa. Então, a gente vê as crianças cada vez mais comendo alimentos industrializados, salgadinhos, uma alimentação muito desregrada na sociedade como um todo, e esse ganho de peso, essa obesidade, ela veio subindo ao longo dos anos até que chegaram em pontos alarmantes. E qual que é o principal problema da obesidade hoje? É que ela não é encarada com seriedade. Então, ou a gente tem um extremo, onde as pessoas sofrem um preconceito muito grande, sofrem uma gordofobia, às vezes sofrem preconceito não só dos seus pares, dos seus colegas, mas às vezes até de profissionais de saúde que viram para o paciente e falam que é só fechar a boca. É criar vergonha na cara, fechar a boca e emagrecer. E isso é de um desconhecimento muito grande acerca de tudo que envolve a obesidade, né? Ou a gente tem o completo oposto, que é aquelas pessoas que têm uma autoestima muito elevada, e tem que ter autoestima mesmo, mas a gente não pode romantizar a obesidade, né? Então, às vezes, a gente vê o contrário das pessoas que não querem se tratar, não acham que precisam tratar, e a gente precisa encontrar um equilíbrio no meio de tudo isso. A gente precisa, claro, trazer a responsabilidade para o paciente das suas escolhas, né? Porque isso existe, mas a gente tem que entender que por trás disso existem diversas alterações metabólicas que levam a um distúrbio de apetite, a um distúrbio de metabolismo, que dificultam o emagrecimento nesse paciente. Então, não é simplesmente pura força de vontade, né? Tem todo um mecanismo por trás que leva à obesidade, e a gente precisa entender, encarar isso como algo multifatorial, que tem diversas causas, que precisa de um atendimento multidisciplinar, que a gente vai conversar bastante aqui, e que é um tratamento crônico, é um tratamento que vai ser feito para o resto da vida. A gente não tem uma cura para a obesidade, nem a cirurgia bariátrica, nem as canetas emagrecedoras que estão surgindo agora. A gente tem tratamento, e esse tratamento deve ser feito de longo prazo, e é assim que a gente deve encarar e tratar a obesidade daqui para frente. Certo. E doutora, a gente vai comentar sobre a cirurgia bariátrica, mas a gente conseguiria, por exemplo, falar em qual situação a cirurgia bariátrica ela é indicada? Por exemplo, a gente tem a pessoa que consegue emagrecer com medicação, a pessoa que consegue emagrecer só com reeducação alimentar, a pessoa que às vezes tem uma deficiência em ganhar peso. Como que a gente consegue classificar isso? Existe essa classificação? Quando que a pessoa realmente é indicada para a cirurgia bariátrica? Existe uma classificação que a gente vai utilizar, que é do IMC. Então, a gente se baseia no peso e altura. E a gente sabe que, a partir de um certo IMC, a partir de um certo grau de obesidade, é muito difícil que a pessoa consiga perder peso de forma sustentada só com atividade física e reeducação alimentar, por conta de todos esses mecanismos metabólicos que interferem no apetite, no metabolismo e tudo mais. Então, é claro que vão existir exceções, vão existir aquelas pessoas que viralizam no Instagram, que perderam 40 quilos sem remédio, sem cirurgia, mas elas são exceção. E a maioria das pessoas vai precisar de uma ajuda, vai precisar de um acompanhamento, vai precisar de um tratamento. Então, como que a gente classifica isso?
A partir desse peso e dessa altura, a gente chega no IMC. E quando a gente tem um IMC muito elevado, acima de 40, né, que seria obesidade mórbida, esses pacientes já têm indicação direta de cirurgia bariátrica. Lembrando que a indicação de cirurgia bariátrica, ela vem após uma falha no tratamento clínico. Então, é um paciente que já fazia tratamento clínico, já fazia tratamento nutricional, atividade física, medicamentoso e não teve sucesso. Aí, por 1 a 2 anos de tratamento clínico, esse é o nosso primeiro passo. Então, falha do tratamento clínico, mais um IMC acima de 40, eu tenho indicação de cirurgia bariátrica. Mas, às vezes, eu não preciso deixar chegar nessa obesidade mórbida para tratar, né? Então, quando a gente tem um IMC acima de 35 com algumas comorbidades, esse paciente também tem indicação de cirurgia bariátrica. E hoje é a nossa principal realidade, porque essas comorbidades elas foram ampliadas recentemente. Então, a gente sabe que pacientes com problemas ortopédicos relacionados ao peso, um IMC acima de 35 tem indicação de bariátrica, ou com problemas respiratórios em decorrência do peso, às vezes uma apneia do sono, tem indicação de bariátrica. Gordura no fígado, que é algo que as pessoas minimizam demais. Às vezes chega na consulta e eu pergunto, tem algum problema de saúde? Não, eu só tenho uma gordurinha no fígado. E minimiza, esquece que essa gordura no fígado, ela pode evoluir para fibrose, que pode evoluir para cirrose. E a gente tem paciente cirrótico por conta de gordura no fígado. Então, é uma comorbidade que indica a cirurgia bariátrica para o IMC acima de 35. Doenças cardiovasculares, dislipidemias, colesterol, pressão alta, diabetes, diversas doenças hoje se enquadram nas categorias de comorbidade que, junto ao IMC, indicam esse paciente para cirurgia bariátrica. Na temporada do podcast Mente Forense, tivemos a honra de entrevistar a doutora Florence, que é advogada, criminalista e também criadora da Escola Feminina de Criminalistas. Ela compartilhou com a gente um pouco sobre sua história, sobre a sua trajetória na advocacia e também momentos incríveis que aconteceu na vida dela. Então eu convido você agora, juntamente com a doutora Elise Trindade, que fez a gravação desse podcast, para rever junto. Doutora, falando dessas dificuldades, conta pra gente um pouquinho quais foram as dificuldades que a senhora enfrentou, né, na sua carreira. Então, para quem tá nos escutando aqui, né, e nos acompanhando, possa entender que não é assim, é difícil, mas que realmente existem muitos obstáculos, muitas adversidades que a jovem advogada, ou mesmo as experientes como a senhora, passam no dia a dia. O primeiro desafio que eu enfrentei foi não saber atuar. Porque o que acontece? Antes de decidir ir para a advocacia criminal, eu já tinha trabalhado no Ministério Público, trabalhei como assessora em vara criminal também. E apesar de estudar muito, porque é um trabalho que exige muito estudo, inclusive de doutrina, jurisprudência, enfim, eu saí ali dessa seara imaginando estar preparada para a advocacia, mas é completamente diferente. Claro, a base do direito penal, do direito processual penal ali nos dá alguns posicionamentos, mas não nos prepara para advogar. Eu falo que nem a faculdade prepara. Então, a minha primeira dificuldade foi nesse sentido. E foi aí que eu busquei apoio em alguns colegas da faculdade e eles me negaram a oportunidade. Eu lembro que, inclusive, um desses colegas, eu entrei em contato com ele porque era muito amigo na época de faculdade e pedi para ele para eu fazer uma espécie de estágio voluntário, pro bono. O que eu receberia em troca seria o aprendizado. E eu não sei se ele se sentiu intimidado ou me viu ali no início já como concorrente e ele não me oportunizou trabalhar com ele mesmo pro bono. Passaram-se alguns meses e ele percebeu que eu estava crescendo, porque o não dele foi uma motivação para mim, mais uma, né? Eu já tinha as minhas próprias, mas foi mais uma motivação. Então, através daquilo ali, eu me inscrevi para atuar como advogada da ativa em algumas comarcas ali próxima da minha cidade, onde não tem a defensoria pública. Comecei a fazer muitos júris e aquilo me deu projeção, porque até então, as mulheres, embora já tivessem algumas referências femininas muito fortes, elas me viram como uma referência, uma jovem advogada ali, se projetando no mundo até então, predominantemente dominado pelos homens. A gente via muito até então, sempre advogados renomadíssimos, extremamente competentes no tribunal do júri, mas não era muito comum que víssemos mulheres também. Então, eu acho que através dali eu ganhei essa projeção e elas começaram a ver em mim alguém que elas gostariam de ser, ou seja, uma mulher atuando no tribunal do júri com a mesma segurança, com a mesma qualidade, com a mesma técnica que os homens já vinham atuando há bastante tempo. Doutora, que sem dúvida, né, a senhora é uma inspiração, inclusive minha, mas com certeza, né, dessas mulheres todas que lhe acompanham. Então, assim, acompanhar o seu trabalho, né, mesmo eu que não sou advogada, é poder olhar e dizer assim, nossa, ali tem uma forma de uma mulher que luta por todas nós mulheres, né, por uma igualdade,
porque eu sempre, né, conto assim, a nossa parceria, né? A nossa parceria, para o pessoal saber, iniciou num momento, né, onde eu estava fazendo ali o meu primeiro júri, né? E teve justamente essa situação, né? Eu não sei se a senhora quer contar um pouquinho de como é que foi a nossa primeira parceria. Claro, e essa acho liga importante. incrível que deu desde então. Felizmente, foi amor à primeira vista. Eu sempre, quando vou falar da nossa parceria, falo que foi amor à primeira vista, porque eu acho que encontramos ali uma na outra, mesmo sem conversarmos sobre isso, o apoio que a gente buscava. E foi uma outra dificuldade, eu acabei não abordando, uma outra dificuldade por ser mulher advogada também, uma jovem mulher advogada. Na academia, por ser jovem, a gente já sofre um pouco, porque entendem que não temos, talvez, vivência suficiente para estarmos abordando determinado assunto, por mais que tenhamos, sim, mas o simples fato de sermos jovens, né, em alguns pontos, nós somos colocadas, somos questionadas, e por sermos mulheres também. Eu lembro que, num determinado momento da minha carreira, um escritório renomado de advocacia me contratou para realizar um despacho em um estado, e eu fui ingenuamente imaginando que era pela qualidade do meu trabalho, mas não, era que eu fosse despachar pessoalmente com um determinado desembargador. Eles intencionavam ali com aquilo obter alguma vantagem. Quando eu percebi, eu me recusei. Inclusive, é uma coisa que eu sempre faço questão de falar para as advogadas quando eu tenho oportunidade, para que elas não se submetam a esse tipo de situação. Uma mulher jovem, uma mulher bonita, nós sempre temos que mostrar muito mais trabalho, muito mais técnica, enfim, muito mais profissionalismo. E as pessoas acham que, desculpa lhe interromper, mas as pessoas acham que é o contrário, né? Porque a gente é bonita, a gente não precisa nada, né? Muito pelo Porque contrário. Uma mulher bonita, ela vai ter menos trabalho do que uma mulher... Que todas as mulheres são lindas de alguma forma, mas assim, Exato. Né, menos estereotipada, vamos falar dessa Isso. maneira, né? Exatamente. E às vezes não percebem que justamente aí é que a gente encontra grandes dificuldades, né, Eu doutora? diria que a maior dificuldade é nisso, porque nós temos que provar frequentemente, constantemente, que nós estamos ali não porque o rostinho bonito nos abriu portas, mas porque o nosso trabalho, a nossa competência se num primeiro momento, né, pode ter abrido de fato esse estereótipo, mas ninguém continua ali onde nós estamos hoje se nós de fato não tivéssemos um conteúdo enriquecedor para oferecer, e as pessoas enxergam isso, e é isso que me deixa muito tranquila hoje. No início eu tinha uma certa dificuldade em lidar com isso, mas hoje muito tranquila, porque eu sei que eu não estaria onde eu estou, assim como a senhora também não estaria onde está hoje, se nós de fato não tivéssemos o conteúdo que a gente narra, que as pessoas olham e falam, realmente elas são o que elas vendem. A Vida Mental é uma prestadora de serviços especializada em psiquiatria, nutrologia, psicologia jurídica e diversas outras especialidades. E agora com o serviço de odontologia. Então, se você quiser saber mais sobre como funcionam os serviços da Vida Mental, entre no site www.vidamentalbycremed.com.br. A gente só consulta com um dos nossos especialistas. Deixa eu te contar, a gente aceita vários convênios e temos também o nosso cartão de benefícios, que é o VM+. Mais descontos, mais benefícios, mais lazer para você. Em setembro, a doutora Elise bateu um papo muito interessante com o doutor Jorge, que é juiz federal. Vamos ver esse momento? Olá, bem-vindos a mais um Momentos Forenses, o podcast da Vida Mental. Hoje estamos aqui, né? Muito obrigada, doutor Jorge Malmerstein, é isso? Malmerstein. Então, muito obrigada aqui pela sua participação, por estar aqui conosco. Então, o doutor Jorge é professor de Direito Constitucional e Filosofia do Direito, mestre em Direito Constitucional e doutor em Direito pela Universidade de Coimbra e juiz federal. É isso, doutor? Isso, Elise. É um prazer muito grande estar aqui, principalmente para falar de um tema que adoro, né, que é psicologia e direito, né? A relação entre psicologia e direito é algo fascinante. Muito obrigada. E o doutor escreveu aí uma obra nessa área, né, justamente, que é Testemunhando a Injustiça. É isso, doutor? Nos conte um pouquinho dessa obra, da sua motivação para escrever esse livro. Esse foi o segundo livro que eu escrevi sobre a relação entre psicologia e direito. A primeira foi Preconceito Implícito, né? Discriminação. Também é um tema incrível ainda. Incrível, E faz parte de um conjunto de interesses meus que começou há muito tempo. Na verdade, eu lembro de ter lido, lá por volta de 2004, 2005, o Blink, que é um livro de divulgação científica do Gladwell, né, do Malcolm Gladwell, em que ele já falava sobre preconceito implícito, sobre como as pessoas tomavam decisões baseadas em fatores inconscientes e que muitas vezes a intuição acertava mais do que a reflexão ponderada. Aquilo ali me intrigou e deixou aquela cimentinha na minha cabeça de, poxa, esse tema é interessante, eu quero voltar algum dia.
Naquele período eu estava no mestrado, né? Eu estava estudando no mestrado e já era juiz. Eu entrei na magistratura muito cedo, né? Com 2001 eu era juiz, tinha 23 anos de idade. Nossa, né? muito cedo. E quando eu resolvi fazer o mestrado, surgiu em mim uma certa crise de, não vou dizer ética, mas uma crise de compatibilidade. Porque a gente sabe que a magistratura é uma atividade muito sacrificante do ponto de vista do tempo, do esforço cognitivo, da dedicação que você tem que ter. E também a academia da pesquisa acadêmica, da sala de aula, do preparar aula. E aí a forma como eu encontrei de conciliar essas duas atividades foi estabelecer um compromisso de que toda a minha pesquisa acadêmica seria destinada a melhorar a jurisdição, né? Ou seja, eu não tive duas vidas paralelas. Eram vidas paralelas, mas que se entrelaçavam mutuamente, em que eu levava a minha experiência jurídica para a sala de aula e eu levava a teoria, a prática para dentro da jurisdição, para poder também aprimorar a jurisdição. E lá no início, o meu primeiro interesse foi processual, né? Tentar melhorar o processo, acelerar o processo, e escrevi alguma coisa sobre acesso à justiça. Até que eu vi que não bastava você ter um processo acelerado, né? A gente precisa também ter soluções justas, né? Não adianta você acelerar um processo quando as decisões são injustas, são erradas, são equivocadas. E aí, a minha principal fase, que foi onde entrou o mestrado e o doutorado, foi estudar direitos fundamentais. Então, muita gente me conhece pelo blog direitosfundamentais.net. Isso desde 2003, 2002, que eu já escrevia sobre direitos fundamentais. Tem um curso de direitos fundamentais, um livro que eu publiquei em 2008. Fiz o mestrado em Direitos Fundamentais, fiz o doutorado em Direitos Fundamentais e quando eu volto concluo, né, o doutorado, eu fiquei um pouco com uma certa ressaca de tema, ressaca temática. Eu não aguentava mais Direitos Fundamentais. Filosofia do direito para mim já era... enfim, eu passei quase 2 anos sem conseguir ler nada sobre direitos fundamentais. Aí o que aconteceu? Eu retomei os meus interesses que tinham se acendidos por tentar fazer uma pesquisa sobre ciências cognitivas e direito, né? Eu comecei a pesquisar que tinha muita coisa interessante sendo publicada nos Estados Unidos e na Europa sobre essa relação entre psicologia e direito, que no Brasil ainda era muito incipiente, como ainda hoje é. Temos grandes nomes, né? Liechtenstein, né? O William Serconello, que produzem muito material de qualidade sobre isso, levando a psicologia para dentro do direito, mas do direito para a psicologia a gente não tinha tanto. E aí foi quando eu comecei a montar um grupo de pesquisa, primeiramente sobre preconceito implícito. Escrevi sobre preconceito implícito, no começo era para ser um artigo, virou um livro, me empolguei, né? E o segundo passo foi entrar justamente no testemunho da justiça. E por quê? Agora que a gente está enrolando, né, para responder a pergunta. Por que a motivação? Porque eu percebi que, quando eu pesquisava sobre direitos fundamentais, eu percebi que os juízes, de um modo geral, o sistema de justiça, de um modo geral, os advogados, promotores, policiais, eles têm uma certa noção de justiça, têm uma certa noção de direitos fundamentais. Eles não são intencionalmente arbitrários. Claro que você vai ter situações de arbítrio, situações de corrupção, situações de má-fé, mas de modo geral as pessoas estão intencionadas, bem intencionadas e querem a verdade, querem a justiça. Só que erros são cometidos, né, para usar uma técnica de usar a voz passiva para esconder o responsável, né? Erros são cometidos, o sistema de justiça erra, pessoas são presas injustamente, pessoas são, inclusive, inocentadas injustamente, né? Nesse caso é um erro menos grave, mas também é um erro. E isso me fez ponderar de que talvez boa parte desses erros decorram não, né, de uma falha consciente, né, de uma falha intencional, de uma falta de preparo ou de uma vontade de causar o mal, mas provavelmente de erros cognitivos, de vieses cognitivos, ou seja, de falhas na forma de perceber o mundo, de memorizar, de julgar, inconsciente e involuntário. E isso foi o que me levou à pesquisa tanto do preconceito implícito, mas sobretudo do testemunhando da justiça, que é mais focado na psicologia do testemunho. Em setembro, tivemos a honra de receber aqui nos estúdios a doutora Michela Morcelli, aquela que eu entrevistei falando sobre psicologia do trânsito. Ela teve um bate-papo com a doutora Elise Trindade, falando um pouco sobre psicologia jurídica. E tá muito interessante, gente. Vamos ver?
Legal. Doutora, tem aí, né, assim, uma percepção das pessoas de que a psicologia é meio bruxaria, né? E que a gente consegue, por exemplo, se a gente tá numa conversa de bar, às vezes acontece, a pessoa não conhece, pergunta, o que tu faz? Eu digo, eu sou psicóloga, a pessoa, não vai ficar me analisando. Como se a gente conseguisse, né, analisar as pessoas assim. E também tem uma grande, né, curiosidade sobre os testes psicológicos. Assim, como é que um teste de pauzinho vai falar alguma coisa sobre mim? Como é que um teste, né, que eu olho lá umas manchas de tinta, eu desenho uma casinha, vai falar alguma coisa sobre a minha personalidade, sobre quem eu sou? Então, conta pra gente, né, pra quem tá nos acompanhando, como é que são esses testes de personalidade, como é que eles conseguem avaliar características no indivíduo? Sim. O que acontece? A gente tem baterias psicológicas de testes psicométricos, que tem normalmente o certo e errado, a resposta adequada. Então, você vai completar alguma coisa, você vai completar uma figura, aquilo vai me trazer uma informação sobre a sua memória, atenção. Agora, os de personalidade, a gente precisa desviar o foco. Então, a gente tem que fazer com que essa pessoa, além de se sentir à vontade para dar a resposta que a gente está investigando, que ela não consiga controlar a resposta. E aí a gente precisa mexer em conteúdos mais projetivos, como não ter uma resposta certa e errada, né? Como é o teste de Rorschach, como é o teste do Zülliger, as pirâmides de Pfister. Então, a gente tem algumas ferramentas, inclusive o Palo, que nos mostra muita coisa, como impulsividade, agressividade. E aí é muito interessante, por exemplo, no meu nicho, quando a gente entrega a devolutiva de uma CNH simples, que a pessoa passa pelo palográfico, e alguns testes de atenção, memória, raciocínio lógico, quando você dá uma devolutiva mais qualitativa, muitas vezes a pessoa, nossa, mas você é cartomante? Nossa, mas isso no final, depois que eu já dei a devolutiva, ela tá apta, mas eu pontuo como ela se mostrou, né? Porque ali, se eu vou dar um comando, faça isso, faça aquilo, ela vai me dar uma resposta porque ela está em avaliação. Então, como ela se mostra na sociedade? Como ela se permite se expressar? Quanto ela consegue controlar a reação dela, né? Como ela é no começo, no meio e no fim de uma produção. Então, tem muitas características que um Palo é um curso que a gente faz... eu acho que eu já fiz mais de 7 vezes esse curso. Nossa. Porque ele tem muitas características. Nuances, né? E que muitas nuances que a gente precisa ir se atualizando. Agora tá para sair um manual novo, inclusive do HTP, como você comentou, que é a casinha, etc. Já tem um manual novo, mais voltado para o trânsito, para as habilidades mentais, para o controle na arma de fogo, na aquisição de arma de fogo. Então, os testes também estão sempre se atualizando, né? Então, a gente consegue chegar no âmago daquela pessoa sem o controle daquela resposta certa. Então, é através de desenho, de risquinho, de mancha de teste, que ele vai falar o que ele vê, o que ele projeta. De qualquer forma, ele vai ter que falar dele, né? Porque ele vai falar ou do que ele pensa, ele vai desenhar ou o que ele imagina, ou as características que formaram ele. Então, ele sempre vai me trazer, esse indivíduo, informação dele. É que as escolhas, né, que ele vai fazer determinam aquilo que ele é. Exato. Então, num palográfico, se eu vou desenhar mais rápido, isso mostra, né, escolhas que eu tomei, que é diferente de uma pessoa que é mais minuciosa, que vai fazer uma menor quantidade, mas com uma maior qualidade. Exato. Então, eu sempre falo, né, quando eu ministrava até a aula de avaliação psicológica, eu dizia assim, quanto mais simples a tarefa, como, por exemplo, desenhar uma casinha ou fazer né, um pauzinho, mais fácil a pessoa tem que fazer escolhas que demonstram como é que ela se relaciona com o mundo externo. Isso. E aí, quando a gente consegue dar essa devolutiva para a pessoa, e aquilo tem a ver com ela, assim como foi lá na minha formação, eu ficava impactada com os testes que diziam sobre mim, como aquilo? Mas, né, eu não falei nada disso, eu não deixei transparecer. Então, eu uso muito para psicoeducação. Então, quando a gente tem uma normativa lá no Detran que permite que a gente diminua o tempo de validade desse CNH, porque atualmente são 10 anos. Mas se a pessoa não está bem, ela tem uma impulsividade que deixou uma dúvida daquela validade, sim, é o recurso que nós e os médicos têm
para diminuir esse tempo, para fazer um acompanhamento mais próximo desse indivíduo. E aí vale a gente conscientizar ele, né? Então, olha, você me demonstrou isso nesse momento. A gente pode fazer uma bateria em um outro dia para ver se alguma influência característica do dia, do momento de vida, que a gente sabe como influencia, né? Mas além de oferecer isso, a gente se retesta e vê que a condição permanece, a gente ainda tem a possibilidade de diminuir o tempo de validade, né? Para que outras peritas consigam acompanhar num tempo menor aquele mesmo indivíduo que está trabalhando, dirigindo, enfim, né? E no mês de outubro tivemos a honra de receber ele aqui como host do nosso podcast, o Dr. Eldio Lobo Ribeiro, que é psiquiatra e diretor da Clínica Vida Mental. E uma curiosidade, foi o último podcast da temporada Mentes Forenses. Nesse podcast ele bateu um papo com o Dr. Marcos Palladini e com o Dr. Elson Júnior. E vou falar para vocês, gente, foi um tema muito interessante que foi abordado. Eles falaram sobre a situação do servidor no encarceramento. Dr. Marcos Palladini, ele tem história que conecta a polícia penal, a polícia penal e a carreira de criminalista. Inclusive, eu não me lembro, Dr. Marcos Palladini, eu não me lembro, deve ter outros profissionais que atuaram como policial penal e depois migraram para a parte de direito, e especialmente o direito criminal. Até porque talvez aqueles que tiveram ali, né, todas aquelas dificuldades do sistema prisional, em sendo advogado, talvez procuraria o tributário, o civil, o previdenciário. Então, as questões das ciências criminais sempre estão nas vossas veias. Como que é essa história, doutor? Então, Eude, eu falo o seguinte, realmente você tocou num ponto muito importante que é difícil você ver. Eu, pelo menos, também não conheço nenhum outro policial penal, ex-policial penal advogado, porque, na maioria das vezes, a pessoa que está na carreira pública, ela não quer perder aquela segurança. Então eu já vi muito, na minha turma inclusive tem pelo menos mais 3 que saíram da polícia penal, mas continuaram na carreira pública, como delegados, né? Tem um promotor, um delegado e o outro policial também, mas em outro estado, porque eles acomodam ali com aquela questão da segurança financeira, né? Mas advogado mesmo não tem. Eu fui o precursor disso lá na minha região, inclusive quando eu faço o concurso público em 2007, eu comecei a estudar dentro da faculdade. Eu fui o primeiro policial penal dentro da cidade de Muriaé a estudar, fazer uma faculdade. Porque lá eles têm o hábito de entrar, era na época contrato, não era nem concurso, porque a Polícia Penal lá, a carreira de policial penal, ela veio decorrente da Polícia Civil, os antigos carcereiros da Polícia Civil migraram alguns para os carcereiros, para o sistema prisional, mas isso muito na capital. No interior não tinha carcereiro, não tinha policial penal. Então o Estado de Minas muito grande, né? Criou-se a carreira de agente penitenciário e contratou gente, era um contrato temporário de 2, 3 anos. A nossa primeira turma de efetivo em Muriaé foi essa que eu entrei, em 2007. E a partir do momento que nós entramos, começou os concursos. Foram acontecendo os concursos, até que hoje em dia todos os agentes são efetivos dentro de Minas Gerais. Todos os policiais penais hoje são efetivos. Um fato muito interessante que me chama a atenção é que os diretores dessas unidades, eles não eram policiais penais, eles não eram agentes penitenciários, eles eram policiais militares aposentados que o Estado trouxe eles para dentro da Polícia Penal. E talvez por isso muitas arbitrariedades que nós vimos acontecer dentro do sistema veio dessa herança, entre aspas, maldita da Polícia Militar. Então eram coronéis, capitães da Polícia Militar quem comandavam o sistema prisional mineiro entre 2007 até 2014, alguma coisa assim, 2015. Até fazer essa limpeza foi muito difícil, até fazer essa migração, né, para pessoas efetivas. Aí diversas questões foram debatidas ali, porque o policial penal não era equiparado ao policial militar, à polícia civil, até que se equiparou agora recentemente, se eu não me engano, em 2020 ou 2021.
Perfeito, doutor. Uma curiosidade minha, eu fui conselheiro penitenciário, aí no meu tempo se usava a sigla ASP, e agora é policial penal. Qual que é a diferença, assim, que inclusive algumas pessoas me perguntam, o que é ASP e o que e o policial penal tem diferença? Mudou o nome? Não, o ASP é porque ele era a nomenclatura de agente de segurança prisional. E aí, em Minas Gerais, por exemplo, recentemente é que fez essa equiparação às polícias, e aí ele passa a ser chamado policial penal. Esse projeto da Polícia Penal não foi só em Minas Gerais. Esse projeto veio do governo federal. Todos os agentes penitenciários do Brasil passaram a ter esse título de policial também. Não vou me recordar aqui o ano que isso... Eu sei que foi recente. Se tiver, tem 3 ou 4 anos. Porque já aconteceu isso, eu já estava fora do sistema. E para dar boas-vindas aqui para o nosso novo serviço, Odontologia na Clínica Vida Mental, recebemos no podcast a doutora Luísa Lisboa, que compartilhou um pouco sobre a sua experiência com a odontologia, falou um pouco sobre a sua vida pessoal, sobre como foi o processo ali de graduação. Entrar na parte que todo mundo quer saber, que é sobre as questões das dúvidas em relação à saúde bucal. Qual que é a importância da escovação, doutora? Bom, a escovação é extremamente importante, assim como o uso do fio dental. Então, se você não escova os dentes periodicamente, por exemplo, após as refeições, café da manhã, almoço, janta, e não usa o fio dental, provavelmente você vai ter problemas, como doenças gengivais, cárie, até lesões bucais mais graves, né? Certo. Doutora, e escovar os dentes com muita força pode danificar ali o esmalte? Assim como danificar o esmalte, pode danificar as gengivas. Você pode ter problemas gengivais, como, por exemplo, retração gengival, que é quando a gengiva sobe e o esmalte do dente, junto com a dentina, na verdade, a dentina fica mais exposta e aí você sente muita sensibilidade. Entendi. E aí tem um jeito certo, uma maneira certa de fazer a escovação, porque eu vejo várias pessoas fazendo assim, outras pessoas fazendo muito assim, outras pessoas fazendo assim. Na verdade, a movimentação dos dentes da frente, você deve fazer aqueles movimentos circulares na frente. Na parte de dentro dos dentes, aquele movimento tipo de vassourinha, puxando o resto de alimento. Certo. E atrás pode ser reto mesmo. E, claro, escovar a língua e o uso do fio dental. Legal. Então, basicamente, a gente tem essa girafinha aqui, não sei se vocês estão vendo, mas é basicamente isso. Então, na frente... Na frente, movimentos circulares. Certo. Na parte de dentro, quando você abre a boca, essa parte inferior aqui, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Como se estivesse removendo o resto de alimento, sabe? Certo. Aqui você faz retinho, reto. E a língua, né? Escovar a língua. E o fio dental antes da escovação. Legal. Era uma dúvida. Antes ou depois da escovação? Antes da escovação. Certo. E doutora, e em relação à escova, tipo de escova, a escova elétrica, manual, existe uma mais indicada aí para fazer a escovação? Assim, o que eu indico é a escova manual. Agora, se você tem algum problema na mão, que você não tem, não consegue fazer uma movimentação, tem algum problema, né? Como é o nome daquela? Tem pessoas que têm síndrome do túnel do carpo, né? Algo assim, tendinite também, e aí... Exatamente. Quem tem esse tipo de problema, usa a elétrica, que ela vai fazer a movimentação. Agora, quem não tem, usa a manual. Certo. Doutor, e sobre o uso do enxaguante bucal? Ele é recomendado sempre utilizar após a escovação? E qual que é a função dele ali? Existe uma função específica? Sempre não. Você pode utilizar ele após a escovação e o uso do fio dental. Ele é um produto complementar. Se você quiser usar, bom. Se você não quiser, também não vai fazer nenhuma diferença. Entendi. E já entrando nessa questão do uso do enxaguante bucal também, a gente tem um assunto muito polêmico que muitas pessoas perguntam e gostam de saber. O que causa o mau hálito? O mau hálito ele é causado pela falta de escovação. Se você não escova o dente, fica retido o resto de alimento, eles apodrecem e aí dá aquele mau cheiro. E se você não... cárie, né? Cárie, gengivas inflamadas,
E também se você tem problemas gástricos. Se você tiver problemas gástricos, provavelmente você vai ter aquele mau hálito. Uma das duas coisas. Ou você não está escovando o dente. Se você estiver escovando o dente, então é um problema gástrico. Aí você tem que investigar. Certo. E nessa escovação aí a gente tem que sempre após as refeições, quando acorda também, qual que é a rotina ali da escovação? A rotina da escovação, né? Isso. Acordou, você pode se alimentar, ou se você quiser, escova o dente, se alimenta, depois escova o dente novamente, usa o fio dental antes da escovação. Se não der tempo, tá na correria e tal. Não, escova o dente depois da refeição. Almoçou, fio dental, escovou o dente. Jantou, fio dental, escova o dente. A escovação mais importante é a da noite, porque durante a noite a gente não tem produção de saliva, então não vai conseguir fazer essa limpeza que a saliva faz. Então, a mais importante é a noite. Se durante o dia não deu para escovar o dente, ok, mas à noite é obrigatório escovar os dentes. Legal. E doutora, a gente tem muitas pessoas que são viciadas em café e vinho, que são aí bebidas com a tonalidade muito escura. Qual que é o efeito que essas bebidas têm nos dentes? Eles tendem a deixar os dentes mais escuros? E qual que é ali a opção para que isso não ocorra? Quando a gente vai envelhecendo, o esmalte do dente ele vai escurecendo naturalmente. E aí, você fazendo uso desses alimentos, refrigerante com a coloração escura, Coca-Cola, por exemplo, açafrão, que é aquele amarelado, vinho, tinto, acaba com que ele ajuda a escurecer mais rápido o esmalte do dente. Então, evitar, né? Não tomar, mas aí é difícil, né? Ou então, comer esses alimentos e escovar os dentes. E também fazer o clareamento dental, que é super indicado. No mês de novembro, tivemos a honra de receber novamente aqui no nosso podcast a doutora Regiane Garcia, psicóloga e sexóloga da Clínica Vida Mental by Cremed. A gente bateu um papo sobre a relação da arte e a saúde mental. Que partes ali da saúde mental a arte consegue influenciar e consegue trazer um bem-estar pra gente. Esse podcast foi muito interessante e vale a pena rever ele completo. Vamos deixar um trecho aqui, mas te convido a assistir ele no nosso canal, Vida Mental. Mudando um pouco assim de assunto, vamos falar um pouco da importância da arte e a psicologia. Qual que é a relação entre as duas aí? A arte salva, né? Eu acho que expressão artística é você assistir como telespectador, você assistir uma peça de teatro, um show de música, um balé e uma exposição de arte. Como espectador, você se preenche, você sai preenchido, com a alma preenchida. Se você praticar, mais ainda. Se você pintar, se você dançar, se você tocar um instrumento, se você cantar, se você... Entende? Então, assim, a arte, ela cura. Ela ajuda a gente a lidar. E aí, quando eu falo arte, eu tô falando não só de música, de teatro, de dança, mas eu também tô falando de literatura, né? O quanto, conversávamos aqui há pouco, antes da gente entrar no ar, como é importante a gente ler, por exemplo, né? Quando você tá lendo uma ficção, você tá imaginando aquilo que você está lendo, né? Então, primeiro que você está trabalhando neurônios mesmo, né? Conexões no teu cérebro. E você está saindo um pouco da tua realidade. Quando você está lendo um livro, quando você está assistindo um show, quando você está assistindo um filme, uma peça de teatro, ouvindo uma música, você sai um pouco da sua realidade. E isso dá um alívio, né, para as questões do dia a dia. Certo. E conta um pouco pra gente. Você trouxe uma música, né, pra gente analisar. Então, trouxe. Conta um pouquinho pra... Então, eu tava lavando louça e eu coloquei lá no Spotify umas músicas brasileiras e tal, e caiu pra mim Lenine, Paciência. E eu cantando, pensando na letra, né? Então, a letra diz assim, um pedacinho. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma,
Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa, a vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Eu acho que essa música, eu comecei a cantar e ouvir e a pensar nela e dizendo como é fundamental, né? Como essa letra toca hoje no momento que a gente está da vida, né? Eu percebo as pessoas com pressa, eu percebo as pessoas impacientes, intolerantes, né? As pessoas se irritam com facilidade, uma irritabilidade excessiva, né? Então, às vezes, a gente observa na própria clínica, né? Às vezes o paciente chega com uma demanda, a menina da recepção não consegue atender naquele momento, mas pode ser resolvido com calma, né? E aí a pessoa já se irrita, a pessoa já sai do prumo e isso acaba afetando, né, a pessoa que está atendendo, porque aí aquela irritabilidade chega toca a outra pessoa e a outra pessoa também fica irritada. E aí o que acontece? Quando você se irrita, você sai do foco do que você queria resolver. Então, estava se discutindo a receita de uma medicação. Esse era o objetivo. Começa uma irritabilidade, começa a se discutir porque você não respondeu isso, porque eu não falei aquilo, porque o outro não... E o foco, o objetivo que era vamos tentar resolver a história da receita médica, sumiu. Então, esta música me fez fazer muitas reflexões. Eu acho que ela não é uma música nova. Ela nunca foi tão atual. Porque é isso, a gente precisa de paciência. A gente precisa treinar essa questão de ter mais calma para resolver as coisas. A gente quer tudo para ontem, a gente está acelerado, a gente tem muita informação. Eu conversava com uma paciente outro dia, eu assino um canal de uma plataforma de cursos e eles têm, junto com essa plataforma de cursos, eles têm programas no YouTube de notícias. E são jornalistas que eu particularmente gosto, então eu sigo as notícias. E essa empresa, que tem uma plataforma de cursos e que também é noticiário na internet, eles vivem lançando documentários, coisas. É muito interessante. Só que é toda semana. Então eu estava comentando com uma paciente minha, tá me irritando esse povo. Eu adoro eles, eu sou assinante. Mas assim, por que tá me irritando? Porque eu não tenho só isso para fazer. Eu vou ficar só escutando o lançamento, assistindo o lançamento de documentário deles. Eu vou ficar só com eles, eu quero ouvir música. Eu quero ver outras coisas, eu quero ouvir um podcast, entende? Então assim, é um bombardeio de coisas e informações que a gente tem que tá trazendo muita ansiedade pra gente, Renan. Então essa música, eu acho que a gente precisa escutar ela e pensar sobre ela. Porque é isso, eu preciso ter calma, porque a vida não para e a vida é rara. Sabe, são duas coisas, ele fala o tempo todo, a vida é tão rara, a vida não para, né? Esse é o refrão do tempo todo, né? Então, assim, e a gente pensar, quer dizer, a vida não para, a gente tendo pressa ou não tendo pressa, tendo ansiedade, irritabilidade, a vida não vai parar, a vida rola. Exatamente. Né? E ela é rara, ou seja, eu só tenho ela. No mês de novembro, tivemos a honra de receber aqui no nosso podcast ele, que é diretor técnico da Unidade de São Bernardo do Campo, Dr. Danilo Pansani. Ele veio aqui, conversou com a gente, falou um pouco sobre a sua experiência, como surgiu a psiquiatria na vida dele. Foi um momento muito emocionante, onde falamos também sobre o Dr. Alceu. E, além disso, ele compartilhou sua experiência no Congresso de Psiquiatria, que aconteceu em Brasília, no mês de outubro. Vamos juntos rever um trecho desse podcast? Ele que idealizou essa questão do simpósio da psiquiatria da infância e adolescência aqui no ABC, qual que era o envolvimento dele com a saúde mental
principalmente aqui em São Bernardo, doutor? O Dr. Alceu, ele tinha um trabalho social muito louvável, né? Ele queria, assim, levar a psiquiatria a um patamar acima do que ela estava engajada, que mostrar que a saúde mental, ela é fundamental para todos, né? E que a psiquiatria não é esse tabu, não é essa questão, eu preciso passar com um psiquiatra porque eu sou louco. Não é isso. Que muitas vezes a pessoa, ela tem um sofrimento ali emocional que ela está guardando, que ela não exterioriza, que ela não procura auxílio, muitas vezes por medo mesmo, por vergonha, estigma, né? E isso não é só igual alguns falam. Uma depressão, uma ansiedade é doce de rico, né? Pessoa que não tem o que fazer fala que está triste, porque não sei o que lá. Não é bem assim. As doenças mentais, né? Os sintomas da saúde mental, quando está ruim, manifestam em qualquer faixa etária, em qualquer situação. Tanto que o Dr. Alceu, né? Ele foi muito ligado nisso, tanto que ele fez trabalhos sociais muito interessantes, né? Para poder trazer essa população que precisava de apoio. E um dos focos que ele foi muito ligado foi principalmente na psiquiatria infantil, né, da infância e da adolescência, onde ele fazia um trabalho bem assim de integração, né, trazendo essa população para uma rede de apoio mesmo. Entendi. Doutor, o doutor lembra o primeiro contato que o doutor teve com o Dr. Alceu? Lembro. Claramente. Como foi? Compartilha com a gente. O Dr. Alceu, para mim, eu confesso que inicialmente eu passei com ele, falo isso sem vergonha nenhuma, passei com ele como paciente. Passei com ele como paciente, foi a época que eu comentei, né, que eu tinha deixado a ginecologia e a obstetrícia. É uma fase que eu fiquei muito perdido. Eu estava meio sem rumo no que fazer, né? Eu sabia que eu queria uma psiquiatria, mas eu não tinha um norte para seguir, porque não tive uma influência para isso, né? E o Dr. Alceu tem uma grande amiga dele, colega desde muito tempo, né? Que é a psicóloga Odete Ribeiro, né? Que é bem conhecida aqui no ABC, inclusive. Ela foi minha vizinha de morada quando eu era criança, né? Que eu morava lá no Parque Novo Oratório, em Santo André. E a Odete basicamente me viu crescer. Ela me conheceu de criança. E ela já conhecia o Dr. Alceu há muito tempo. E eu sempre tive ela como minha irmã mais velha. E um dia, conversando com ela, eu pedi para ela, Odete, eu queria conversar com um psiquiatra legal, bacana, para trocar uma ideia sobre um caminho para seguir, né? O que eu poderia fazer para dar uma ajuda nisso, né? E ela me apresentou o Dr. Alceu. Foi nesse dia que eu passei com ele como paciente, que a gente conversou muito. Ele me tirou várias dúvidas, me mostrou um caminho muito interessante. E aí veio a frase dele: você não quer começar a atender aqui comigo, como psiquiatra? Na hora eu travei, né? Falei assim, nossa, eu tô vindo aqui para conhecer, recebo convite. Foi bem assim. Mas eu falei, não, é isso que eu quero. E doutor, os últimos momentos ali com ele, eu lembro, na verdade me falaram, né, que ele participou ali uma parte do simpósio, que eu acho que em 2019, não sei se foi em 2019 ou 2018. 2019, né? E aí depois ele teve que sair por conta que ele estava passando mal, algo do tipo. Os últimos momentos, doutor, lembra o último momento que o doutor falou com ele? Lembro. Em vida? Lembro. Ele, na fase final, já é sabido por todos, né? Ele faleceu por câncer, né? Infelizmente. No dia do simpósio, né? Ele estava com um quadro infeccioso respiratório bem grave, por consequência mesmo, né? Do câncer dele. E pouco depois que ele passou por ele chegou a ficar internado, né? Um tempo, né? Ele conseguiu sair depois. Foi mais nessa época mesmo que ele saiu que a gente conversou pouco, que eu conversei com ele, que eu fiquei até muito chateado pela situação que ele ficou, porque eu vi o Alceu vejo até hoje.
Ele é foi para mim um segundo pai. E é até hoje. E eu falei para ele naquele dia assim que agradeci ele muito por tudo que ele tinha me guiado até ali, e que o que eu pudesse fazer por ele para ajudar, ele poder contar comigo. O doutor acha então que ele tem uma porcentagem na escolha de psiquiatria em quem o doutor se tornou hoje? Com certeza. Falo que ele me abriu portas assim de... O que ele me abriu em menos de 1 ano, eu não ia trilhar sozinho em menos de 10 anos. Foi 1 ano e 10 fácil. Daí para mais. Com certeza você já teve dúvidas de como administrar e usar os medicamentos que são prescritos pelo médico. Lá na receita ele deixa tudo certinho, de acordo com o que você vai tomar. Mas às vezes ainda surgem algumas dúvidas, e para isso a gente trouxe a doutora Natália para bater um papo com a gente sobre o uso das medicações. Nesse podcast foi algo surpreendente para a gente e para ela também, que foi a primeira participação dela em um programa de entrevistas onde a gente teve a honra de conversar sobre a sua vida pessoal, sobre sua experiência e sobre as suas inspirações. Então convido você, juntamente com a gente, para rever esse momento. Quando a pessoa chega lá no consultório para fazer o primeiro atendimento, qual que é o diagnóstico, a anamnese que a doutora faz? O que a doutora examina ao todo antes de passar uma medicação? Tá, para mim o mais importante a partir do momento que o paciente entra em consultório é criar algum tipo de conexão, né? Ter empatia, ser uma boa ouvinte, porque às vezes o que o paciente mais quer naquele momento, que é talvez um dos piores momentos que ele está passando na vida dele, é ser ouvido, né? Então no primeiro momento eu escuto o paciente, entendo quais são as queixas, os sintomas, e a partir daí até discuto com o paciente, assim, eu tento não impor nada para o paciente, é sempre uma decisão em conjunto. Então, para mim, a linha de base de entender se o paciente precisa ou não de uma medicação, é claro que quando ele se enquadra em algum diagnóstico e quando aquele sofrimento, aqueles sintomas têm prejudicado o dia a dia dele e ele já não está conseguindo mais dar conta sozinho de lidar com tudo aquilo. E aí, a partir daí, eu tento pensar numa melhor medicação para ele. Certo. E existem pacientes, doutora, que chegam no consultório e falam assim, doutora, eu vim aqui passar em consulta, mas eu não quero tomar medicamento. Eu quero fazer o tratamento mais alternativos possível antes de tomar a medicação. Existe. Ainda a psiquiatria é um tabu, né, na nossa sociedade. A gente tem tido mais diagnóstico pós-pandemia, mas ainda assim existe um preconceito, né, com o tratamento medicamentoso. E sim, recebo bastante paciente que até prefere tentar um acompanhamento psicológico antes de iniciar uma medicação, ou até tem medo, né, de tomar o remédio, ter os efeitos colaterais. Então a gente tenta deixar tudo explicadinho para que ele se sinta mais confortável, e eu também sempre apoio a decisão do paciente. Certo. A doutora falou sobre os efeitos colaterais. Doutora, como lidar com os efeitos colaterais? Porque assim, os pacientes geralmente quando chegam aqui no consultório, eles chegam muito ansiosos. Uhum. Eles já começam a tomar medicação pensando que já vai fazer efeito assim, tipo, no dia seguinte. Sim. E não é bem assim. Como lidar com esses efeitos? Eu acho importante que todo profissional explique para o paciente que, assim, praticamente 90% das medicações da psiquiatria hoje tem os efeitos colaterais. São todos os pacientes que vão ter todos os efeitos colaterais? Não. Mas eu acho que cabe ao profissional, pelo menos, avisar o paciente quais são, qual período é pior, o que ele pode fazer para evitar esses efeitos colaterais, porque isso evita que o paciente deixe de tomar a medicação, né? Vamos supor que você vai no consultório, o profissional não te fala de nenhum efeito colateral, ele começa a manifestar, e aí ele simplesmente não vai entender o que está acontecendo, até uma piora às vezes do quadro inicial, e aí ele vai deixar de tomar a medicação. Entendi. E no caso, doutora, que tem assim, um efeito colateral muito extenso, muito grave, qual que é a orientação? É procurar um pronto-socorro? É suspender a medicação imediato? Se o paciente está tendo os efeitos colaterais de uma forma muito intensa, eu acho que o ideal seria ele, no primeiro momento, tentar o contato com o médico que prescreveu a medicação, né? Mesmo para o profissional tentar entender se realmente aquilo é esperado ou não. A gente entende que às vezes em clínica, convênio, né, esse contato fica um pouco mais restrito. Então sim, é sempre bom a gente também orientar o paciente que
se tiver um agravamento aí dos sintomas, procurar um PS. Mas eu acho que no primeiro momento tentar mesmo esse contato com o profissional que prescreveu. Certo. A importância de tomar medicação sempre no mesmo horário, doutora, isso tem algum problema se o paciente, por exemplo, esqueci de tomar depois do almoço, vou tomar depois do jantar. Existe, tem algum problema? E sobre a questão de criar um hábito, como que funciona isso? É importante o paciente ter uma regularidade no horário que ele vai tomar. Cada medicação, ela é indicada, às vezes, tomar num determinado horário. Mas por que dessa importância? Porque a medicação tem uma meia-vida, que é o tempo que a medicação vai fazer efeito no seu corpo. Fora que as medicações são melhores absorvidas, normalmente depois de algum alimento. Se o paciente esqueceu de tomar aquela dose, vamos supor que o indicado, a prescrição médica, está para ele tomar após o café da manhã. Chegou na hora do almoço, ele lembrou de tomar? Se passar algumas horas, não tem problema. Agora, se estiver próximo da próxima tomada, aí não tem que dobrar a dosagem, ele vai tomar uma única dose e tentar ao máximo desenvolver alguns hábitos para que ele lembre dessa tomada. Despertador, pedir às vezes para alguém da família lembrar, tem que ter uma regularidade para que a gente tenha um bom tratamento. Gente, tivemos a honra de receber ele, que faz parte da equipe de comunicação aqui da Vida Mental, e falar para você que foi um momento muito legal, muito emocionante, e com certeza a mãe dele, que é a doutora Yara Gomes, aquela que eu entrevistei no primeiro episódio do podcast, deve ter ficado muito orgulhosa dessa entrevista. Ele, que trabalha aqui na equipe junto com a gente, acabou de se formar em audiovisual, concedeu uma entrevista pra gente muito legal. Ele que acabou de se formar em audiovisual concedeu uma entrevista pra gente muito legal, falando um pouco sobre as suas inspirações, o que ele faz ali nas horas vagas e quais são os planos dele aí pro futuro. Então, gente, vamos rever esse momento especial com o Kaique, aqui da equipe de comunicação da Vida Mental. Você considera a música como uma terapia? Sim. Cara, às vezes eu me perco, assim, me pego um pouco perdido em casa ou aqui no horário de almoço, vendo as coisas dos ensaios da banda, ouvindo alguma coisa, assistindo o clipe principalmente, eu me perco, assim. Que é onde eu extravaso. Mas principalmente tá com a guitarra, o fonezinho, distorção aqui no talo ou no estúdio é onde eu me solto. Tenho um pouco de vergonha ainda, admito. Mas os vídeos de ensaio da banda, eu não tô ali, sabe? Eu tô tocando, mas eu não tô ali. Minha cabeça tem outro lugar, minha alma tem outro lugar, é meu corpo que tá ali, eu tô flutuando. Eu desligo. Você lembra a sua primeira experiência com música, assim, quando você era pequeno? Como que foi? Do tipo, você falou da MTV, Sim. Mas antes da MTV, você tem lembranças, assim, ou a MTV realmente foi uma das suas primeiras lembranças? Cara, eu não sei se é de fato a primeira, mas as primeiras lembranças que eu tenho construídas, assim, são vagas, aí a doutora Elise pode explicar melhor, tem vídeo dela falando sobre isso no canal. Eu tenho uma breve memória da creche, né? Eu passei ali todo o jardim de infância, a creche, onde a minha avó trabalhou até tempos recentes, né? Então eu tenho essa construção daquelas musiquinhas de creche, sabe? Foi esse meu primeiro contato, assim, bom, que eu tenho na cabeça, mas vívido, de fato, que estralou a minha mente, assim, que fez a minha vida dar uma guinadinha pra música, foi o clipe de November Rain, do Guns N' Roses, na MTV. Foi ali que essa é a primeira memória que eu tenho, de fato, vívida, construída. O resto são flashes, assim. Que eu não sei se são memórias concretas, se são alguns sonhos, alguma coisa que foi rápido e passou, mas são flashes, sabe? A sua mãe é a doutora Yara Gomes, já teve várias vezes aqui no podcast, inclusive Sim. Estou intimando ela para vir aqui mais uma vez, espero que ela tenha um tempo aí na agenda. Quando ela voltar eu quero participar, hein? Temos projetos aí de falar um pouco de esporte. Falar um pouco de esporte porque temos um corintiano aqui e ela é palmeirense. E eu queria saber, a doutora Yara, ela curte as mesmas músicas que você ou ela tem um gosto dela? Eu vi que ela gosta um pouco ali de MPB, tá ligado ali, né, nessas raízes, como que é? Ela curte também? Curte exatamente o mesmo tipo de música que eu não. Ela curte um pouco de MPB, ela é bem eclética. Né? Ela transita ali entre MPB, pagode, que são os estilos de música que ela escuta mais. Vem um pouquinho pro rock, mas aí já vai ali nos anos 2000 do rock brasileiro.
algo mais leve. Eu acho que o mais pesado que minha mãe escuta é Charlie Brown, provavelmente. Então, inclusive, experiência recente, se isso aqui vai sair depois do show ou não, mas ela tá pra ir num show de death metal com o meu padrasto, que é um estilo já um pouco mais pesado, porque ela costuma de ouvir. Eu quero muito ver a cara de Dona Yara saindo de um show desse. Porque ela é muito sensível, ela tem a audição muito sensível, e ela vai estar num show que pra ela é barulhento, pra mim, ali, mas que eu tô acostumado a ouvir. O Renan, tadinho, sofre na minha mão às vezes que ele tá aqui no estúdio, minha sala é aqui atrás e eu ouvindo música o dia inteiro. Mas é bom porque a gente consegue, através da música, tipo, desestressar, consegue até trabalhar melhor. Por exemplo, tem dias que eu tô aqui, tipo, eu coloco a música pra tocar e você vai relaxando, você literalmente vai mantendo ali o fluxo. O fluxo, exatamente. Quando a gente fala dos gostos musicais, você acha que puxou um pouco ali do seu pai ou da sua mãe, essa questão dos gostos? Ou, tipo, surgiu assim pra você? Tem bastante influência tanto dos meus pais quanto do meu tio, né? Meu tio é baterista, tava numa banda até recentemente, ele saiu da banda por questões dele, conflito de agenda, assim, então ele não queria atrapalhar a banda porque são meninos que ele tem amizade, são queridos dele, e ele não queria atrapalhar, sabe? E ele pediu pra se desligar, mas vem um pouco dessas três frentes, né? Minha mãe curte esse rock mais brasileiro, que é onde eu puxo Charlie Brown, Pitty, NX0, Fresno, Glória. Vou trazendo bastante banda brasileira pro meu jeito de tocar, meu jeito de escrever também, eu escrevo em português. Me arrisco um pouquinho em escrever em inglês, mas escrever em inglês é mais complicado. Meu tio, a questão da bateria, o ritmo vem dele, apesar de eu tocar guitarra, né? Essa questão rítmica vem dele. Meu pai já do rock mais pesado de fora, né? System of a Down, Slipknot, Linkin Park, próprio Linkin Park, Metallica, vem dele, dessa parte. Guns N' Roses, inclusive, eu ouvi com ele, né? Quando eu lembrei, nossa, essa música eu vi em tal clipe, foi ouvindo November Rain com ele, mas eu tinha visto o November Rain em casa com meu tio, o clipe em si, e não tinha ligado uma coisa com a outra. Vem um pouquinho das três frentes, mas o que eu gosto mesmo hoje, né, o que define meu gosto musical hoje, eu descobri sozinho. Ali, depois desse empurrão, né, eu fui caminhando. E aí, se eu começar a falar o nome de banda aqui, se vocês quiserem pesquisar, quem não curte, sinto muito, mas vai à lista e é pesado, vai ficando mais pesado. Toda vez que eu converso com a sua mãe, é nítido no olhar dela, no rosto dela, a alegria e a paixão que ela fala quando comenta sobre você. O que a Dona Yara representa pra você na sua vida? Tá, vamos longe. Mãe, pula essa parte. Se você não tiver com o Leonardo em casa, pula essa parte. Né, meu padrasto. Senão ela chora. Conheço criança. Mas, cara, por tudo que minha mãe passou, assim, gravidez na adolescência, e ela não ter parado, sabe? Que eu vejo muita... Eu tenho uma amiga na faculdade que trancou a faculdade depois que o período tava grávida, minha mãe não. Ela seguiu em frente, assim. Minha mãe é doutora em Direito aos 30 anos de idade, né? Ela concluiu o doutorado quando fez 30. Então, hoje já tá aí 2 anos já como doutora, já encaminhando ali um pós-doc. Ela tem vontade, mas tá segurando um pouco os estudos para ela também se ajeitar, que ela passou a vida inteira estudando sem parar. Ela estudou sem parar e ainda... Estudou sem parar e ainda criou você, né? Sim, sendo mãe, né? Mas assim, até pela lógica, né? É difícil falar que uma criança, né? Minha mãe me teve aos 12, então é difícil falar que uma criança consegue ser mãe de alguém. Ela passou a ser minha mãe mesmo depois da faculdade, ali, depois dos 18, que ela foi aprendendo ao longo dos anos o que estava acontecendo. Porque até então foi um baque, um susto, né? Mas ela e minha avó, assim, ambas são exemplos que eu tenho pra minha vida, assim, como resiliência. Minha avó, com tudo que passou na separação dos meus avós, em me criar e ter que sustentar a casa, ele na época ganhando bem pouco, né? Então, são exemplos que eu tenho de resiliência, assim. Minha mãe, que não parou de estudar a vida inteira, ela seguiu em frente. Claro, hoje ela sofre um pouco com a cobrança disso, né? O tempo não perdoa, mas são sofrimentos que se resolvem, sabe? São coisas que ela vem desenvolvendo ao longo da vida porque, querendo ou não, filho, escola, faculdade, trabalho, você vai estressando demais, estressando e uma hora explode, né? Mas são esses exemplos, assim, e
minha mãe em específico, fora a resiliência dela não ter largado, ela não ter desistido, ela ter continuado e batalhando até hoje, continua até hoje, é o exemplo de orgulho. Tipo, de olhar pra frente assim e falar, tá, eu consegui construir a minha vida, apesar dos pesares. Apesar do preconceito, estigma, não só pela mãe da adolescência, mas, porra, mulher, cabelo cacheado, minha mãe se declara negra, eu me declaro negro, né? Apesar de ser um pouco mais café com leite do que ela. Então tem todo esse preconceito, né, que ela sofreu em vários lugares. E vem hoje já calando a boca de muita gente. De falar, ó, eu tô aqui, eu sei fazer, eu sei o que eu tô fazendo. Isso ela passou, ainda passa um pouquinho, dependendo de onde entra, mas estamos falando do Brasil, né? Um beijo, doutor Yara, sou muito seu fã e quero você aqui novamente. E para fechar o podcast, tivemos a honra de receber aqui nos nossos estúdios do Podcast Mental Ítalo Gomes, fonoaudiólogo especialista em disfagia. E, gente, foi um bate-papo muito legal. A gente conversou sobre as suas inspirações, como foi vir de um outro estado para cá, para São Paulo, para tentar a vida e conversar um pouco sobre as suas inspirações, momentos interessantes, momentos alegres e também o desafio de viver nessa cidade tão grande que é São Paulo. Então vamos rever esse momento especial cercado de emoções e um pouco de curiosidade ali no final desse podcast? Vem comigo. Eu lembro que antigamente falava fonoaudiologia, o pessoal já pensava, criança que gagueja, criança que tem dificuldade de falar, e não é isso. Baseado no que você falou, é muito mais do que isso. E quais são os primeiros sinais que indicam que uma pessoa precisa de um fonoaudiólogo? A gente, eu acho que essa fala, esse direcionamento, ele veio porque a fonoaudiologia se iniciou ali. Essa é a base da fonoaudiologia, sabe? A fala. E querendo ou não, a gente sempre associa as criancinhas que não falam. Eu acho que isso até é um pouco bom, porque assim as pessoas conhecem a fono e se surpreendem depois. Eu já cheguei em casa de paciente para atender e eles sempre ficam, meu Deus, fono faz isso? Fono trabalha com isso? Eu não imaginava que fono fazia isso, enfim. Mas se inicia aí, né? Os primeiros sinais aos quais você percebe que se precisa de um fonoaudiólogo vai depender de qual é a demanda dele. Então vamos supor que é uma criança, né? A criança chega por volta dos seus 5, 6 anos de idade, e aí ela tá com inúmeras trocas, né? O famoso falar igual cebolinha, ou coisas assim do tipo, distúrbios da aprendizagem, distúrbios da escrita e da leitura, distúrbios de compreensão, de atenção, de foco. Então, tudo isso são questões associadas ao que a fonoaudiologia trabalha, né? Isso de criança. Já de idoso, porque a gente se expandiu, a gente se segmentou em determinadas áreas, em determinados momentos. Então, antigamente só se trabalhava com as crianças ou coisas assim. Já começou-se a se expandir para demais. Hoje a gente pega desde o neonato, a gente faz atendimento desde o neonato, seja ela para uma área específica, até o idoso e os seus cuidados paliativos no momento do final de vida. Então a fonoaudiologia pega todo esse campo, todo, desde o nascer ao morrer. Então os primeiros sinais são esses nas crianças, né? Na parte da deglutição, nos idosos, depois de algum distúrbio neurológico, então com dificuldade de engolir, engasgando rotineiramente, fonoaudiólogo que avalia, né? Questões auditivas, né? Otites de repetição, ou algum problema auditivo, infecções recorrentes que após isso trouxe uma perda, né? Aquela pessoa que ouve um zumbido, aquela pessoa que não está se escutando bem ou não está ouvindo bem o outro e precisa fazer uma bateria audiológica para você ver o que está acontecendo. Questões da face, então pessoas que também são acometidas por, queimaduras, problemas neurológicos que acabaram acontecendo uma assimetria facial, distúrbios mastigatórios, né? Pessoas que aquele famoso mastiga direito, você não está mastigando direito, né? Enfim, então tudo isso a fonoaudiologia acende um alerta, um pontinho de interrogação para você procurar um fonoaudiólogo. Certo. E aí quando a gente fala em criança, você pode compartilhar com a gente uma técnica que você utiliza ali para criança que está com essa dificuldade ou fala igual cebolinha? Quais que são as técnicas que você usa na hora dessa triagem, nessa anamnese que você vai examinar a criança? A mãe chega lá com a criança com a demanda e fala, meu filho está com essa dificuldade. O que você faz ali? Quais são os primeiros passos?
Quais são os primeiros sinais aos quais a gente busca, né, numa criança, basicamente, que a gente identifique o que precisa ser trabalhado? Então, a maioria das demandas que chegam para mim, meu filho não está falando R, o R vibrante, o famoso do prato preto e branco, né, que a criança troca pelo L, prato preto e branco. Então, assim, a mãe chega no nosso consultório, ela chega com essa demanda, essa é a queixa dela. A partir da queixa dela, eu vou fazer uma avaliação do contexto geral. Então, acaba que eu pego tudo e segmento na queixa. Então, exemplo, ele vem com essa dificuldade, mas aí eu vou dar uma olhada na escrita, porque pode ser que ela esteja trocando também na escrita ou na leitura essa forma de falar, porque ela está falando errado. Beleza. Partiu desse pressuposto, dessa avaliação mais segmentada, eu vejo essa questão facial dele. Então, como que essa língua fica? Aí é onde entra a magia da fonoaudiologia, que é quando, para cada determinado fonema, para cada determinada posição de fala, minha língua, minha boca, minha bochecha, meu lábio, ele fica de uma forma. Então, por exemplo, o R vibrante, eu preciso vibrar, né? Preciso ter essa movimentação de vibrar. E a criança que não tem o R vibrante, ela não consegue vibrar. Então, aí vem os passos, onde eu vou ensinar essa musculatura a vibrar, a se posicionar de uma forma correta para falar esse fonema. O canal Vida Mental tem a missão de levar informação, entretenimento, serviços e diversos conteúdos para você e para sua família. Então eu vou pedir para você acessar o nosso canal no YouTube, se inscrever, compartilhar. E não me esquece de ativar o sininho para receber as notificações. A gente segue o ano de 2025 com mais informação, conteúdos incríveis para você, e o nosso time está sendo reforçado para trazer conteúdos de primeira. Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração todos os envolvidos nesse projeto incrível, Dr. Elde, Dr. Misael, o Kaique. Gostaria também de agradecer o Hanan, que esteve aí nos bastidores aí com a gente nesse segundo semestre, todos os entrevistados. Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração e falar que foi um ano incrível. E, gente, 2025 está chegando, então vamos acreditar que tudo de bom vai acontecer. Eu gostaria de deixar aqui para vocês o meu sincero feliz ano novo, que tudo de bom aconteça e que mais e muito mais entrevistas e conteúdos legais cheguem pra gente em 2025. Feliz ano novo!